Parabéns, professor. Orgulho, né? Parabéns, professor. Agora a gente vai escutar um pouco das experiências do professor Francisco. Então, seja bem-vindo. Vamos trocar aqui a apresentação, que agora ele vai falar um pouco das vivências que ele tem feito também na Educação 4.0 no seu ambiente de faculdade. Bom dia, pessoal. Meu nome é Francisco Passos. Eu sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Também sou formado em Sistemas para a Internet pelo IFAC e sou especialista em Tecnologia da Informação e Comunicação. Nos últimos anos, eu tenho me envolvido muito com a área de empreendedorismo. Basicamente, desde 2013, eu acho, venho participando de algumas atividades do SEBRAE, inclusive nas pré-acelerações, na primeira, na segunda. E dentro dessa experiência com o empreendedorismo que eu vim adquirindo ao longo dos anos, decidi levar um pouco disso para a sala de aula. E é o que eu venho tentando fazer no último 1 ano e meio que eu estou na FAAL como docente. E dentro dessa experiência, muito do que o professor falou também já explicou muito do que é a Educação 4.0, vou mostrar para vocês alguns exemplos mais práticos de coisas que a gente vem fazendo nesse sentido, de experiências que a gente vem tendo e também de alguns resultados que são bem interessantes para a gente, não só como professor, mas também para os alunos que adquirem mais experiência, que conseguem participar de forma colaborativa. E uma das bandeiras que eu venho levantando sempre é a integração, onde eu faço a integração de uma turma, por exemplo, da área de tecnologia, com uma turma de administração, contábeis e até serviço social, por exemplo, que a gente está conseguindo integrar dentro desse processo para a gente construir, por exemplo, um produto onde todas as áreas sejam abrangidas, onde todo mundo consiga dar a sua colaboração e todo mundo participe. Quando a gente fala de Educação 4.0, por exemplo, muita gente pensa muito nos cursos de desenvolvimento de sistemas e cursos relacionados à área de tecnologia, mas é um processo que todo mundo pode estar inserido e que todo mundo deve estar inserido. E é o que a gente vem fazendo aqui. Por exemplo, a gente... uma das primeiras experiências foi a integração da gente com os cursos do Senac. Então, o pessoal que está fazendo os cursos lá e que não tinha uma base tecnológica ou que não tinha uma base de empreendedorismo, a gente criou uma integração com os alunos de análise e desenvolvimento de sistemas, por exemplo. Então, a gente foi lá, participou, conversou com eles e jogou um pouco do conhecimento que a gente tinha para adicionar um pouco do que eles precisavam. Então, a gente meio que fez uma conexão com alunos de outra instituição para que eles conseguissem se inserir num processo maior, que é o processo de aprendizagem. Então, tanto os nossos alunos aprendiam, quanto os alunos de lá aprendiam de uma forma mais colaborativa. Que também está uma das outras experiências que a gente teve, que eu tive como professor, um dos primeiros resultados, que foi um Startup Weekend, que a gente participou. E aqui está muito do que eu prego até hoje dentro da sala de aula, que é a integração. Aqui, por exemplo, a gente tem alunos de administração, alunos de serviço social, alunos de tecnologia, que conseguiram se unir e ter um bom resultado dentro do processo. Tá? Então, a gente, nessa data, a gente ficou em 3º lugar, com alunos que não tinham experiência, que não sabiam muito de empreendedorismo, que não tinham noção de como essa integração podia somar para o resultado final deles. Então, aqui a gente desenvolveu um produto que está rodando até hoje, acho que isso foi em 2016, e hoje esse produto foi publicado em livros, esse produto foi publicado em eventos de nível nacional, e esse produto está saindo para o mercado com um cliente grande já. Então, desde aqui, esses alunos começaram a se empenhar e eles entenderam qual o real significado dessa integração e o que isso pode trazer de benefício para eles. Deixa eu passar. Aqui também está um dos outros resultados que a gente obteve a partir desse processo de ensino-aprendizagem, a partir dessas metodologias sendo aplicadas, que é uma competição onde a gente foi para Rondônia, que é o startup, o Campus Party Rondônia, Campus Party Amazônia, na verdade, e dentro dessa competição a gente conseguiu o 1º e o 3º lugar dos hackathons, dos 2 hackathons que estavam sendo aplicados lá. Então, a gente criou soluções para a segurança pública e a gente criou algumas soluções também para resolver problemas relacionados à educação. Então, a gente ficou em 1º lugar no hackathon da Unicef e a gente ficou em 3º lugar também no hackathon de segurança pública de Rondônia. Isso mostra também, mais uma vez, que esse processo de colaboração e de integração é muito importante. Por exemplo, a gente tem os alunos de administração aqui da empresa Júnior, que também é um grande parceiro, que também é um grande ator nesse cenário, nesse processo de ensino-aprendizagem, nesse processo de integração. E a gente tem alunos aqui do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas que também se integraram. Então, a gente vê que uma solução
que aparentemente era só uma solução tecnológica, passa a ser uma solução que tem todas as áreas envolvidas, que tem administração, que tem contabilidade, que tem análise e desenvolvimento de sistemas e que tem um monte de outras coisas. Cada um dando a sua colaboração, cada um aprendendo dentro da sua área e cada um fazendo o que tem que fazer. Pode passar. Outro cenário também que a gente tem, que a gente participa, que a gente faz muitas atividades relacionadas a esse tipo de educação e metodologias ativas, é os nossos laboratórios, que a gente tentou dar uma roupagem nova. Então, o aluno não tem mais só aquele lugar tradicional onde ele vai lá e trabalha no computador. A gente tem puff, a gente tem uma sala específica para que eles façam uma reunião do jeito deles. Aqui também está um outro exemplo de como isso está sendo aplicado. Então, a gente usa um pouco do que o professor falou, por exemplo, da sala invertida, onde os alunos aprendem com outros alunos, onde o professor também participa do processo. Tá? A questão dos games também, que o professor falou. Então, a gente criou alguns games que facilitam, por exemplo, o aluno estudar para o ENAD, que antes era ele ir lá no computador fazer aquele simulado, que para ele é um pouco chato, com questões gigantescas. Então, a gente aplicou, por exemplo, a questão do simulado através de um jogo. Então, onde a gente criou perguntas e, à medida que o aluno ia respondendo essas perguntas, ele ia ganhando uma pontuação. Isso fez com que os alunos se empenhassem mais e saíssem de um nível de acerto de 30% para 97% das perguntas do ENAD. Aqui também alguns eventos que a gente participou e que a gente seria um pouco disso. Até o conceito de que o professor tem que estar envolvido em todo o processo, de que o professor tem que estar participando de tudo. Então, eu sempre busco estar com eles nas competições, se eles passam a noite acordado junto também, porque eu acredito que o processo de ensino-aprendizagem, tanto da parte do professor quanto do aluno, tem que estar inserido no mesmo ambiente, tem que ser uma participação mútua de um quanto do outro, porque aí o processo acontece de uma forma mais simples e mais rápida. Aqui também tem algumas outras coisas, que é o preparativo para o projeto do Sebrae Lab. A gente reuniu todo mundo, a galera criou as ideias inovadoras, a gente submeteu esses projetos, o próprio Sebrae foi lá, deu uma ajuda para que os alunos entendessem. Então, dentro da sala de aula, a gente faz esse tipo de coisa para que os alunos se sintam motivados a empreender, motivados a inovar e motivados a fazer uma coisa diferente do ensino tradicional, que é ele ir lá, copiar e fazer, basicamente, uma coisa que não vai somar muito, principalmente para a criatividade e para a inovação dele. Pode passar. Acho que faltou o último slide, mas é basicamente isso aí, pessoal. São algumas das experiências que a gente está tendo, que a gente está implementando. Claro que a gente tem que crescer muito ainda, tem que fazer muita coisa ainda por se tratar de uma coisa nova, até para os próprios alunos e para alguns professores, mas a gente está tentando quebrar um pouco dessa barreira de romper o ensino tradicional e entrar um pouco numa forma mais colaborativa. E é isso aí. Valeu, obrigado. Parabéns, professor. Muita coisa já foi feito. Parabéns. Eu fico brilhando com essas iniciativas, porque o desafio é em todos os lugares, com certeza. Agora, a gente vai